Qual é a forma mais rápida de você aprender o francês? Ou melhor, de você aprender a falar o francês? Afinal de contas, é necessário aprender gramática para isso? Salut mon ami! Aqui é o Jérôme Guiné do francesfluente.com e é o seguinte, anota isso que eu vou te falar porque é muito contraintuitivo. A forma mais rápida de você aprender a falar o francês é você aprimorar o seu ouvido em francês, tanto no que se refere à compreensão de mensagens em francês, quanto à sua familiaridade em relação à musicalidade da língua francesa. E é o seguinte, tem um cara chamado Stephen Krashen. O Stephen Krashen, ele é um linguista, um especialista em linguística, e ele ficou famoso pelas pesquisas que ele faz a respeito da aquisição de uma segunda língua estrangeira. E a grande ironia é que o Stephen Krashen, ele também era e é um gramático da língua inglesa, ou seja, um cara que estudou a gramática quando era professor. Ele ensinava a gramática para os seus alunos e ele acreditava que essa era a forma mais prática de se ensinar uma língua para alguém. Então é o seguinte, esse mesmo pesquisador, ele descobriu que se o objetivo é fazer o seu aluno, né, e aí isso serve tanto para um professor quanto para uma pessoa que está aí querendo aprender a falar o francês, de fazer o aluno aprender a falar o francês, então a gramática, ela é totalmente inútil. E agora eu vou deixar você aí com o vídeo do Stephen Krashen e veja o que ele tem a falar a esse respeito. And I'd also like to admit this to you. No one was more disappointed to discover this than me. As I mentioned briefly at the beginning of this discussion, my graduate work was in grammar. My PhD is in grammar. Like many language teachers today, I love grammar. My life used to revolve around grammar. My best friends are grammarians. I love to discuss relative clauses. The problem is that that's not how language acquisition happens. Language acquisition does not happen by learning grammar rules, by memorizing vocabulary lists. Probably the worst problem, though, with the grammatical syllabus is that it's boring. It's very hard to present messages that are interesting and comprehensible to people when our hidden agenda is the relative clause or any other rule. What we're now saying is if we give people messages that are interesting and comprehensible, grammar to a large extent takes care of itself. And as most of us who've taught language know, this is easily difficult enough. E é curioso você observar que, além disso que foi dito, há inúmeras provas ao redor da gente, se a gente observar bem, que comprovam essa tese, que comprovam esse fundamento. E é o seguinte, no meu caso, eu não sou brasileiro, tá? Eu sei que pode parecer insano eu estar falando em português quase sem nenhum sotaque para você. Isso se explica, em grande parte, porque eu aprendi o português, eu era ainda muito novo, mas o fato é que até eu falar o português de forma fluente, eu nunca tinha estudado gramática portuguesa e eu não tinha nem frequentado colégios brasileiros, né? E eu gosto muito de compartilhar uma experiência do meu próprio núcleo familiar, no caso com meu irmão, que é o seguinte, um dia eu estava na cozinha e tinha o meu irmão e tinha o meu avô aí, que é o meu grande inspirador aí no estudo, né, no ensino dos idiomas e no foco no francês. E o Pedro, ele era bem criança na época, hoje ele está com 18 anos, e na época ele morava com minha mãe. Só que tem um detalhe, todos os dias ele e minha mãe iam almoçar na casa dos meus avós. E ele ficava um tempo a mais na casa dos meus avós, e o curioso é que na casa deles, ou ele via a minha avó vendo televisão, né, o TV5 Monde, ou outra televisão em francês, ou ele via os dois conversando, a minha avó com o meu avô, ou ele viu meu avô ouvindo música e dando aulas em francês, que era o que ele fazia aí já na idade de aposentado, né? Só que o detalhe, antes de voltar para o dia da cozinha, o detalhe é que o Pedro, ele não estudava francês. Ele tinha uma vida de um brasileiro, ele é brasileiro, mas ele tinha uma vida de interação com colegas brasileiros, via as aulas em português na escola, era tudo brasileiro. Só que ele tinha esse momento de algumas horas por dia estar numa imersão, num ambiente de imersão do idioma francês. Só ouvindo, captando, que nem uma esponja, observando a coisa toda. E
voltando no dia da cozinha, então, eu estava aí no começo dessa fase de ir atrás, de pesquisar os métodos de ensino de uma nova língua e tudo mais, e eu resolvi fazer um teste, né? Nós três estávamos ali, eu olhei para o meu irmão e falei, Pedro, fala o seguinte, pedi para ele falar para mim, eu não lembro exatamente qual que era a frase, mas era uma frase bem simples, algo como, esta parede é branca. Falei, Pedro, fala em francês, esta parede é branca. E pasmem, meus amigos, eu fiquei pasmo, tá? Tanto é que eu tava falando com ele agora há pouco no telefone para confirmar isso que eu tô falando, né? E ele falou, cara, eu lembro disso porque você fez uma cara de... Você ficou impressionado, assim, você ficou com os olhos arregalados, e eu realmente fiquei, por isso que eu lembro tão bem dessa cena. E eu olhei pro meu avô, ele falou a frase em francês, que era ce mur est blanc. Aí eu olhei pro meu avô assim, tipo, cara, não tô acreditando. E o meu avô olhou pra mim, sorriu e falou, não, calma, você não viu nada ainda, Jérôme. Aí ele virou pro Pedro, ô Pedro, fala agora assim, a parede é tão branca quanto a camisa. Ou alguma coisa assim, mas era uma frase que tinha um ponto aí, gramatical, um pouco mais complicado do que a que eu tinha feito. Aí eu não acreditei, eu olhei e falei, ele não vai falar. Ele não vai falar isso, cara, não é possível. Pasmem novamente, ele falou, eu não acreditei. Ele falou, ce mur est aussi blanc que cette chemise. E aí eu caí da cadeira. Ali eu falei, não, acabou, pra mim tá provado, tá, entendi o negócio. E foi isso que inclusive me trouxe aqui ao YouTube para compartilhar essas coisas, né, com você e tal. Então, é o seguinte, a gente pode, apesar do que a gente acredita, muitos de nós, de que, não, mas crianças, você só aprende se você é uma criança, passou de criança, não aprende mais. É mentira isso, porque o que dá para fazer e que eu observo que é possível, seja para mim, seja para o meu irmão, seja para pessoas adultas, porque eu vejo isso nos meus próprios alunos, é pegar um processo de aprendizado de uma criança, que tudo bem, ela não está consciente, né, a criança, você, quando você aprendeu português, você não estava consciente, eu estou aprendendo português. Não, você estava ali, gugu dadá e observando seus pais, falando, ouvindo as pessoas em torno e o seu cérebro anexando todos os significados e símbolos das coisas. E você aprendeu e um dia estava falando português. O que a gente pode fazer é pegar isso, trazer para o lado racional, o lado adulto, né, que você é hoje, entender como é que faz isso e simplesmente aplicar a mesma coisa, só que de forma consciente, de forma racional, né? Então, é o seguinte, você veja, eu quero me comprometer com você a respeito de uma coisa, que é a seguinte. Aqui no YouTube, o que mais tem é conteúdo de francês, você tem aulas de francês, eu mesmo às vezes dou aulas de francês, né, normais, tradicionais assim, né? Só que o fato é que se você não souber a melhor forma, se você não souber um jeito eficiente de usar esse conteúdo, é quase que ele fosse inútil também, não adianta de nada. Então anota isso que eu vou falar para você. O como estudar o francês é mais importante do que o que estudar em francês, né? E é por isso que eu quero me comprometer contigo em relação a uma coisa, que é o seguinte. Agora a gente está no final de julho de 2019. Até o final desse ano, ou seja, até dia 31 de dezembro, eu vou produzir 2 vídeos semanais aqui no YouTube, onde eu vou falar um pouco mais de aspectos assim, de dicas, vídeos mais inspiracionais, como esse que eu acabei de te apresentar, tentando fugir um pouco do lado mais tradicional, mais aula de francês mesmo. E no meu canal do Instagram eu vou produzir 4 vídeos por semana. Por que eu tô falando isso pra você? Porque se eu não falar pra você, talvez eu não faça isso. Mas se eu tô falando isso pra você, eu preciso me comprometer, eu sou obrigado a me comprometer, porque senão vai pegar muito mal e você vai perder a confiança em mim. Então é por isso que eu tô fazendo isso. No meu Instagram eu vou produzir 4 vídeos por semana e é por isso que eu te convido a você ir lá no Instagram, você me seguir lá e aqui no YouTube você se inscrever aqui no vídeo e você colocar o sinalzinho aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também queiram aprender, tá? Porque esse final de ano, esse segundo semestre vai ser insano em relação à produção e a dicas e a material de francês. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!